Correção de atividades, Geografia, capítulo 3, página 47, 52, 57, 62 a 65. Professor Gabriel Lourenço. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar a nossa correção das atividades de Geografia. A gente começa então página 47, questão 1. Qual o objetivo da nova variedade de feijão? Como ele foi desenvolvido? Então, primeira coisa é quando você cria um produto transgênico, né? Você tende a potencializar aquilo que é mais forte no feijão e aquilo que se deseja ter do feijão, aquela qualidade que se deseja, seja resistência climática, seja resistência ligado à produção, né, às pestes, combater as pragas do campo e assim por diante, né? Então, o objetivo dessa nova variedade é você ter um feijão mais resistente, né? E como ele foi desenvolvido? Do genes do vírus, né? Então pegou um vírus e uma modificação genética, né? E vai ser implantado ali no feijão para que ele possa resistir, né, às condições gerais ali e ter uma produção muito maior. Questão 2. Cite um argumento positivo e outro negativo em relação ao tipo de desenvolvimento tecnológico aplicado no feijão. Então, resistente à praga, não tem diferenciação no valor nutricional ou no sabor do alimento, né? Negativo é que não se tem testes, né? Então não se sabe ali até que ponto que isso é benéfico ou não. Se pode trazer doença. Então, assim, existe aí uma desconfiança, né, sobre ao risco à saúde, né, desse tipo de produção ao ser humano, né? Eu particularmente sou bastante desconfiado, não gosto e até acho que essa superprodução, ela de algum modo trouxe consequências extremamente perigosas aí à nossa saúde, né? Principalmente quando você vê pessoas aí na faixa dos 40, 50 anos explodindo um monte de câncer, né? Pessoas com câncer em tudo que é tipo de parte do corpo, e não necessariamente são pessoas fumantes ou com problemas aí sérios de saúde, né? Mas bem, segue essas são só desconfianças pessoais, né? Vamos seguir a questão. Página 52, questão 1. Que tipo de produção a paisagem representada mostra? Então, essa paisagem, ela mostra uma monocultura, né? E eu diria ainda que é uma monocultura de cana-de-açúcar, tá? Então, os boias frias, né, os trabalhadores aqui trabalhando na produção de cana. 2. Considerando os conteúdos estudados no capítulo, a paisagem representa a agricultura comercial? Sim. Por quê? Porque é uma monocultura. Então, uma cultura de uma única espécie, de uma única planta, tá? Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas para ser agricultura comercial, ela não tem que ser mecanizada, tecnológica e tal. Estou vendo um monte de gente trabalhando, né? Então está empregando pessoas. De fato, sim. Porém, a agricultura familiar, ela vai produzir várias espécies, né? Então, ela tem uma variedade maior ali de plantas para poder cultivar, tá? Então, aqui a gente está vendo um grande latifúndio voltado à exportação,
né? Como é cana-de-açúcar, ele pode exportar, mas ele pode também alimentar as grandes usinas, fábricas, etanol, açúcar e por aí vai, tá? Mas você vê que a intenção não é atender a população interna do país, mas produção em larga escala com o intuito de gerar recursos financeiros. E é importante a gente ter essa diferença entre finança e economia, tá? Porque quando a gente fala em economia, eu estou mexendo com toda a sociedade, né? Então, assim, eu tenho problemas econômicos quando a sociedade inteira tem problemas econômicos. Agora, quando a sociedade vai bem e eu não, aí o problema é financeiro. Então, eu tenho dificuldades financeiras, certo? Agora, em época de coronavírus, as pessoas perdendo emprego, as pessoas tendo aí as contas chegando e os salários reduzindo, o que é? A gente passa a ter um problema econômico. Então, economia está ligada às finanças de toda uma grande população, tá? E financeiro são de camadas, partes de população específica. No caso, quando a gente fala de agricultura comercial, a gente está falando de uma situação puramente financeira, né? Então, os grandes latifundiários vão estar trabalhando para ampliar os seus recursos financeiros, tá? Vamos lá. Página 57, o que é reforma agrária? Então, reforma agrária é uma reforma, né? Então, quer dizer, a gente mantém a situação como está, mas a gente busca reformar, ou seja, redistribuir aquelas terras que não estão sendo produtivas, né? Então, aquelas terras que são improdutivas, ou seja, que não estão sendo exploradas, então a gente o governo compra essas terras, né, e redistribui àqueles trabalhadores do campo que não teriam condições de comprar. E aí buscaria, então, uma forma de atendê-los, né, com tecnologia, com conhecimento, né, para eles poderem tentar acompanhar a produção e atender também o nosso mercado interno, né? Então, é uma forma então, de desenvolvimento rural sustentável, né? E promoção de justiça social. Essa palavra, isso aqui é o mais importante, a promoção de justiça social. Tá? Questão 2. Qual é a importância das pequenas propriedades para a agricultura brasileira? Bom, já respondi, né? Então, é ela que vai alimentar toda a nossa população, vai abastecer o nosso mercado interno. Então, quando a gente está em época de quarentena, que as empresas, que os governos falam, olha, não se preocupa porque os mercados não vão estar desabastecidos. Significa que essa agricultura familiar está funcionando normalmente, nada parou. Então, o mercado interno está sendo abastecido com a mão desses trabalhadores. Página 62, questão 1. Observe o gráfico. Que fenômenos demográficos são observados nesse gráfico? Então, vamos lá. População urbana de 1950 a 2000 cresce. População total cresce. População rural diminui. O que nós estamos vendo? Êxodo rural. Fato, né? B. Considerando a resposta do item anterior, quais implicações esses fenômenos trazem para a agropecuária? Ora, se a população que produz o alimento, ela está saindo do campo, ou seja, está reduzindo a mão de obra, mas ela está indo para a área urbana, ou seja, necessita de mais produção, né? Então, por um lado, reduz a capacidade produtiva de alimentos, por outro lado, aumenta
a necessidade por alimentos. Isso significa que amplia a pobreza, né? Vai ampliar aí a capacidade. Quem tem dinheiro se alimenta, quem não tem passa fome, e é assim que funciona. Então aumenta a demanda por alimentos e reduz a capacidade de produção. Essa aqui é a resposta. Questão 2. É que assim, né? O Brasil ele se desenvolveu muito economicamente falando ao longo desses últimos anos. Então, essa resposta óbvia que eu dei aqui não é tão óbvia assim, né? De fato, isso não aconteceu, principalmente com a inclusão de tecnologias no campo, né? Então, a área rural ela está extremamente tecnológica. Então, a relação, né, aumento, redução da capacidade e aumento da demanda, ela não é assim tão simples, né? Como eu estou colocando aqui. Mas o fenômeno que aconteceu é exatamente esse, né? Quando eu digo não é tão simples, não quer dizer obrigatoriamente que vai ampliar a pobreza, tá? Então, tanto é que nos últimos anos o que a gente acompanha é que a pirâmide econômica ela teve um achatamento, né? Então, quer dizer, ampliou-se a classe média e diminuiu-se, então, a situação de fome e de miséria no país, tá? Embora ela nunca tenha deixado de existir, deixando isso bem claro. Questão 2. Observe as fotos. Em seguida, identifique o tipo de agricultura e as principais características de cada uma delas. Bom, primeira imagem, a agricultura familiar, de subsistência, uma agricultura realizada pela mão de trabalhador. Você tem aqui alguns trabalhadores e na imagem 2, uma agricultura comercial, mecanizada, com tecnologia, amplos campos, né? E uma monocultura, né? Você percebe a diferença da cultura da imagem 1 e 2, certo? Então, é isso. Questão 3, observe os gráficos. Então, tem aqui o gráfico, letra A, que tipo de agricultura possui o maior número de estabelecimentos? A agricultura familiar. Que tipo de agricultura possui a menor área para produzir? Agricultura familiar. Letra C. Com base nas informações, o que se pode concluir sobre a distribuição das terras no Brasil? Então, a gente pode, olhando aqui o gráfico, que é bastante desigual, né? Então, 84,4% dos estabelecimentos rurais ocupavam até 2006, né, apenas 24,3% da área rural, enquanto que 15,6% ocupavam 75,7%. Então, olhando aqui essas duas, fazendo essa relação, né, entre a agricultura familiar e não familiar, a gente percebe aí como é desigual. E letra D, considerando o que aprendeu neste capítulo, por que a agricultura familiar é tão importante para o Brasil? Porque cerca dos 70% do que é produzido pela agricultura familiar, né, é consumido internamente aqui, né? Então, a gente consome aí, praticamente quem nos abastece é a agricultura familiar. E, como eu falei para vocês, né? Então, agricultura familiar ligada a uma relação econômica. Agricultura comercial ligada a uma relação financeira. Aí você vai falar, professor, mas essa agricultura comercial também não mexe na economia do país? Mexe porque paga impostos, porque tem uma relação com os governos e com a renda, né, o PIB, né, o Produto Interno Bruto do país, né? E isso vai fazer com que o país fique mais rico ou mais pobre. Mas o principal objetivo é um objetivo financeiro, né? Então, quer dizer, do grande latifundiário, né?
está ligada aí aos mecanismos particulares, privados, tá? De desenvolvimento e de empreendedorismo, tá? 4. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, um item que vem sendo cultivado em latifúndios desde o do período colonial. Caracteriza a produção de cana-de-açúcar e indique um problema ambiental ligado ao cultivo, né? Então, a cana-de-açúcar ela é produzida principalmente no Nordeste, no Sudeste do país. Ela vai ser cultivada para a produção de etanol, de combustível, e também do açúcar refinado que chega aí às nossas mesas, né? O problema disso é desmatamento, né? Então a gente vê a redução da Mata Atlântica brasileira, tá? Questão 5, página 64. Então, assinale os itens que correspondem à reforma agrária. Assinala tudo, tá tudo certo. 6, letra D. 7, letra C. 8, letra A. 9. A 9 não é de letra não, vamos ver. Descreva a charge, mencionando o que ela retrata. Soja, yeah, I have. Então, o que ela está retratando aqui, né? Então, a gente tem um grande empresário. Ele está aparentemente com um MacBook, né? Está com um computador Macintosh, num escritório com uma série de... como é que eu posso falar aqui, hein, meu? De artefatos da área rural, mas como se fossem artefatos de museu, né? Enquadrados como coisas que são símbolos, né? De um momento que ele não viveu, com certeza, e que são exibidos ali, né? E ele está ali negociando em inglês, né? E ele está falando, olha, eu tenho soja, né? Então, quer dizer, pode comprar. Trata-se aqui de uma agricultura comercial, né? Então, um grande produtor de grãos de soja vendendo o seu produto em mercado internacional. É isso que está tratando aqui na charge, né? E é um pouco contraditório, né? Ele não está na área urbana. Você vê no fundo da imagem uma série de prédios. Então, até poderia dizer que ele está aqui em São Paulo e a produção de soja dele está acontecendo no estado do Mato Grosso, né? E os trabalhadores estão lá trabalhando e ele está aqui expondo os seus artefatos como se fossem grandes troféus. Relacione a charge ao agronegócio brasileiro. Bom, já dei resposta, né? Em seu escritório ele vai negociar a soja. E é isso aí, galera. Vamos lá, terminamos a correção. Para essa semana eu gostaria que vocês fizessem o livro de atividades complementares, página 92 e 93. Se tiver qualquer dúvida é só me procurar. Tamo junto, distante, mas juntos, né? Então é isso aí. Um abraço a todos. Ih, caramba, travou aqui. Que legal.